que funcionava? Existia, esse ponto eu ia tratar agora, depois da sua fala, porque veja só, uma das coisas interessantes que eu pude vivenciar foi a tentativa de organizar os assuntos da fé conforme os princípios barrais ensinavam e também sobre a orientação da Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo da fé, que trata dessas questões, né? Porque além desse aspecto místico e espiritual, quando você agrupa uma série de pessoas, você precisa de ter um sistema de organização, Sim. né? E a Febahai não é diferente, ela tem seu sistema de organização, né? E essa tentativa de fazer os processos conforme era orientado, ela foi um grande desafio, porque tudo que a gente sabia era através de um curso de um mês que passou lá com o Sérgio Couto e uma meia dúzia de livros que tinham nas nossas mãos e algumas cartas que chegavam pelo correio, com uma periodicidade bem distante uma da outra, que a gente guardava lá há muito tempo para fazer. E o resto era tentativa na nossa própria intenção, organizar isso aí, entendeu? Então, essa tentativa de organizar, já tinha uma assembleia local, mas ela não funcionava regularmente, ainda era uma atividade muito incipiente. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar muito essa transformação de uma organização, vamos dizer assim, nascente para algo um pouco mais consolidado, mais institucional, mais formal, com procedimentos que devem ser seguidos, né, horários, né, protocolos e etc., que faz parte. Então, isso foi um grande desafio, porque você sabe que tudo que é novo, ele parte daquilo que já existe, né? O primeiro carro, ele não era como é hoje, que a gente chama de carro. Eram umas rodas lá com um motor a vapor, e aí, depois, com o tempo, ele se tornou o que não tem nada a ver com aquilo como começou, É. né? Então, essa formação das instituições foi muito interessante, porque a Assembleia Local, por exemplo, ela tem 9 membros, né, eleitos, né, sem propaganda política, né, de uma forma, todos são candidatos, são eleitores, mas nos primeiros momentos da Febahai no Irã, teve caso de ter Assembleias Locais com 10 pessoas. Por quê? Porque tinha que ser assim naquela época, as pessoas ainda não tinham a noção como tinha que ser feito, fizeram como podiam, É. né? E também a gente coloca muito a nossa personalidade, os nossos valores de vida naquilo que vai fazendo. Aí, com o tempo, você vai descobrindo que certas coisas que você falou lá é mais sua opinião do que os dos princípios da Febahai. Então, poder vivenciar essa colocação foi interessante. E outro momento muito interessante disso aí foi quando se criou os Conselhos Barrais. E você sabe que ela é uma instituição, vamos chamar assim, a grosso modo, que fica entre a Assembleia Nacional e as Assembleias Locais, né? É uma instância mediana aí. Não querendo dizer que ela é superior à Assembleia Local, nem inferior à Assembleia Nacional, Sim. mas é mais ou menos uma situação dessa. E na época que surgiram os conselhos, Paty, muitas das assembleias locais não aceitaram que deveria ter o conselho. Eu não sei se você vivenciou essa Tinha possibilidade dificuldade de compreensão, né? aí. Não aceitaram por questão de compreensão. Agora eles vão mandar na gente, né? Como é que é isso, né? Não tem assembleia local, para que vai ter um troço desse? E eu tive a oportunidade de compor o Conselho Albase, Alagoas, Bahia e Sergipe, que foram os primeiros a se formar no Brasil, né? E as reuniões eram muito de reflexão sobre a existência daquilo, qual a função mesmo disso. E segundo, depois do entendimento que não era pleno, ainda era parcial, mostrar para as outras instituições da necessidade, da importância, né, do que aconteceu. E foi muito interessante essa questão, porque são questões que permeiam o amadurecimento dentro da própria fé. E ela tem como objetivo a união, né? Então, tudo aquilo que não causar união
deve ser evitado, deve ser mitigado, é feito de outra maneira. Então, como que você vai fazer implementar uma transformação significativa que há o pensamento opositor, diferente, de uma maneira que não gere desunião? Exato. É uma fase de. Nós sempre nos referimos, quer dizer, existem muitas mensagens que a gente percebe a intenção da Casa Universal de Justiça de mostrar para todos nós essa compreensão de que a fé Bahá'í é algo orgânico. E nada que não seja orgânico, o crescimento não é espontâneo, não é? É um crescimento natural. Por exemplo, essa concepção de uma Assembleia Nacional que administra um país, por isso que é uma Assembleia Espiritual Nacional. As Assembleias Espirituais locais, quer dizer, ela administra uma localidade. E os conselhos administram uma parte regional dessas comunidades, onde nessa região existem muitas assembleias espirituais locais inseridas. Então, como a fé Bahá'í é algo orgânico, o crescimento, a compreensão também não é quando a gente planta uma semente, no dia seguinte já não está árvore ali, não. A semente vai passar por um tempo de germinação, você quer falar, né? Não é interessante isso, porque isso esbarra ou atravessa um pensamento filosófico interessante, que outro dia eu estava trabalhando isso aí. Porque, veja só, de um lado, nós temos Deus, que ele é eterno, é permanente, é contínuo, né? Não termina nunca. Isso é onipresente. Do outro lado, nós temos a dinâmica do mundo, da vida, da existência. E aí você fica entre um lado e o outro, porque se eu ouço a Deus, eu preciso seguir aquilo de uma forma única, exclusiva. Se eu ouço dinâmica, eu acabo me afastando de Deus, me aproximando muito do mundo. Então, essa ida para lá e para cá, ela acaba confundindo as pessoas ligadas à religião, sabe, Padinho? Por isso que Bahá'u'lláh determinou uma lei perfeita para você poder caminhar entre um lado e o outro, que é a lei da consulta, que é uma lei, Sim. certo? A consulta permite que as pessoas, a partir dos princípios sólidos, consolidados de origem divina, construam uma verdade coletiva desse mundo dinâmico. Então, a partir do princípio da unidade das pessoas, né? E os gregos nos ensinaram uma coisa interessante. Como que eu posso falar dessa realidade que ora ela é única, sólida, e ora ela é móvel, dinâmica? Então, por isso que eles trazem a esfera como símbolo disso. A esfera é o único objeto, um sólido geométrico, que tem a mesma forma parado ou em movimento. Se você pegar um dado e rodar, ele vira um cubo, um cone, um cilindro. Certo? Se você pegar um triângulo e rodar, ele vai virar um cone. Mas se você pegar uma esfera e rodar, ela continua uma esfera. Sim. Então, a esfera ela é tanto um sólido quanto um movimento. Então, é assim que eles representam Deus, né? O conhecimento. Se você tiver com ele parado, ele é parado. Se ele estiver em movimento, ele continua tendo a mesma forma, entendeu? Então, essa compreensão de você caminhar entre as leis sólidas, as leis determinadas na aliança, né, traçada por Deus para todas as religiões, e as transformações sociais que ocorrem, ela é algo muito difícil, entendeu, Padinho? Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, brigam umas com as outras, porque ora a gente está falando sobre um conceito pétreo, e ora você está falando sobre uma dinâmica que é necessária, entendeu? E aí eu não sei o que está me norteando nesse momento, e aí eu acabo brigando com o outro. Por isso que essa possibilidade de ver essas transformações, tanto na religião Bahá'í, dentro da sua administração, quanto na revelação progressiva, que é um dos princípios de Bahá'u'lláh, você passa a poder compreender e ter exemplos dessa dinâmica que existe, né? Exato. Então, por isso que essa concepção de algo orgânico, algo vivo, ele está sempre em movimento e está sempre em transformação, mas sempre em crescimento. Eu sempre lembro, quando a gente fala dessa questão de organismos que estão em desenvolvimento, eu fico sempre lembrando do bambu. Como é que o bambu é uma coisa assim,
o crescimento de um bambu, quando se planta um bambu, ele passa anos, às vezes 4, 5 anos, para aparecer um brotinho, mas ele está crescendo para baixo. São raízes tão profundas e tão sólidas que dá a impressão para aquele que plantou que morreu, que aquele broto não vingou, morreu, acabou, porque já tem anos ali que não apareceu nada, né? Quando a gente planta planta uma semente de laranja, ela se rompe toda, ela se transforma toda, ela desaparece para depois dar o aparecimento de uma mudazinha. E naquela semente contém um pé de laranja com centenas de laranjas. É algo realmente muito misterioso, né? E o bambu, por sua vez, passa tantos anos crescendo para baixo, mas depois que ele cresce, depois que ela aparece o brotinho e desenvolve, não tem vento que derruba um bambu, né? Ele se curva, chega até a encostar no chão, mas ele volta. Então, a fé Bahá'í, quando você estava falando sobre o surgimento da administração Bahá'í, é isso, né? É algo orgânico que vai crescendo, vai desenvolvendo e vai se adaptando, né? Então, hoje a gente vê muitas assembleias espirituais locais pelo mundo afora e muitos conselhos que administram toda uma região, né? Mas naquele período lá em Maceió, que você estava relatando, tudo isso era muito novo, tudo muito misterioso. A gente não sabia exatamente essa instituição da consulta que você mencionou, que Bahá'u'lláh trouxe. Essa é uma instituição para tomadas de decisão. Não tem um que sabe mais do que o outro. Então, é um grupo de pessoas que compartilham. Eu lembro de vocês relatando isso, quando você falou da instituição da consulta, né, como uma lei, Bahá'í. Eu lembro que eu estava ministrando um curso profissional, quer dizer, não era nada ligado à fé, mas uma das lições do treinamento era sobre consulta, sobre tomada de decisão. E era um grupo de pessoas numa escola, onde estava participando dessa consulta, desde o diretor, que é o administrador-chefe ali daquela escola, até a senhora que trabalhava na parte da limpeza, que era uma das faxineiras. E a tomada de decisão era sobre o que fazer com uma árvore que tinha uma raiz, eu acho que chama ficus, é uma árvore com raízes muito poderosas e que fica sobre a terra e racha passeio e levanta asfalto, né? E essa árvore estava plantada na escola e já estava abalando a parede da diretoria. E a decisão daquele grupo, que tinha mais de 20 pessoas, era o que fazer com aquela árvore. E eles tinham essa tarefa, essa meta dessa tomada de decisão. E depois de 1 hora de consulta, todo mundo dando opinião, tinha uma senhora que não falou nada. E chegou a hora de que fazer a tomada de decisão. E eu estava ali como mediador, calado, e o diretor, que era o coordenador daquela consulta, perguntou: então, estão todos agora, o que faremos com a árvore? E aí perguntou para mim, todo mundo já deu sua opinião? Eu falei, mas aquela senhora ali não falou nada. Aí ele falou, de fato, a senhora gostaria de dar? Eu falei, olha, a minha opinião acho que não vale nada, porque eu não entendo nada de árvore. E eu estou percebendo que aqui também ninguém entende, que nós já estamos aqui há 1 hora e não chegamos a conclusão nenhuma. A minha opinião, eu acho que a gente tinha que chamar o corpo de bombeiro ou o pessoal da prefeitura que cuida de árvores e jardins, que eles são os entendidos disso. E a decisão acabou sendo tomada com a sugestão dessa senhora, disse que não entendia nada, mas o entendimento dela era chamar algum especialista para cuidar do que fazer com aquela árvore. Então, quer dizer, na fé Bahá'í é isso, né? A consulta é isso, é que a gente tome uma decisão baseada na opinião de várias pessoas, mas que, na verdade, não é a opinião de uma nem de outra, né? É a opinião do conjunto dessas pessoas ali, né? Então, naquele período em Maceió, eu acredito que estava nessa fase, né, Marcos? Todo mundo ainda aprendendo a como lidar, como criar uma situação de desenvolvimento e crescimento, né? E lá também, por conta, não sei disso, mas uma experiência interessante com o ensino da fé, que nós nos reunimos na casa de Dona Amália Lintz, que foi uma das primeiras Bahá'ís
e ela era cadeirante, né, e morava numa casa legal, assim, no bairro do Farol, e ela, por ser idosa e ter posses, ela sempre tinha uma pessoa que trabalhava na casa dela, né? E normalmente as reuniões de assembleia era lá por conta da condição física dela, a gente ia reunir, fazer, e ela era membro da assembleia local, a gente ia reunir na casa dela. Bom, tinha lá uma senhora que cuidava da casa dela. E ela ficava olhando aquele monte de gente reunido, uma senhora simples, provavelmente era analfabeto, não sabia ler e escrever, nada disso, né? E ela ficava lá e olhava. Aí um belo dia ela teve um sonho e chamou o João Cardoso. João, vem para cá, João, um homem grandão, né? Aí João foi lá e ele contou essa história depois. E ela começou a contar a história. Olha, eu tive um sonho com alguém da religião de vocês aí. Me conta esse sonho. Não, era um homem, sim, vestia um mantão, assim, uma roupa comprida, né? Tinha uma barba grande e tinha uma coisa na cabeça, né? E ele falava comigo sobre as coisas de Deus, né? Aí João Cardoso pegou a foto, aquela foto está lá atrás de você, ó, né? De Abdu'l-Bahá, Essa aqui. né? Isso aí. E falou para ela: você sonhou com esse aqui? Ela falou: não, eu sonhei com o pai dele. Tinha a pessoa que sonhou com o pai dele, né? Que o pai dele ia Bahá'u'lláh, né? Sim. E para quem não sabe, a foto de Bahá'u'lláh, ela fica lá na Terra Santa e ela não é divulgada e a gente só pode ver indo lá nesse local, né? E essa senhora, obviamente, não tinha conhecido foto, ela não tinha ido para a Terra Santa, não tinha contato nenhum. E aí a gente falava sobre essa história, Padinho, porque existem muitas maneiras das pessoas aceitar a fé Bahá'í, Sim. né? E às vezes até em sonho, né? Porque essa senhora ela foi visitada por um sonho, né, de uma das figuras centrais, o fundador da fé Bahá'í, que falou com ela, né, sobre coisas maravilhosas, né? E ela não teve como não crer naquilo, né, naquele sonho, até o ponto de falar dessa forma. Então, essa possibilidade, assim como você teve desse processo de consulta com uma pessoa que aparentemente é uma pessoa, entre aspas, sem muita importância, e a gente não sabe o que mora no coração e na mente dessas pessoas. Exatamente. E as oportunidades de sair para ensino e falar, você cria o ambiente para que você encontre essas pessoas na vida. Você no seu trabalho, você tem as pessoas daquele nível do seu trabalho. Na sua escola, onde você estuda também. Então, as pessoas de pensamento, de origem, de características distintas, muito distintas da sua, você não encontra com facilidade. E naquele processo de ensino que era feito, de coração a coração, de sair na rua e falar: ei, vem cá, eu queria te falar uma coisa, você conhece Bahá'u'lláh? Ah, o que é isso? Aí você tinha a oportunidade de conversar com pessoas de várias origens, vários pensamentos, e isso foi uma coisa, especialmente em Maceió, na época, e especialmente no interior, que era uma realidade totalmente distinta do centro, né, de um estado como no sudeste do país, né? Tinha uma outra realidade. Então, isso foi muito bom e legal para minha formação. Eu tive obrigação de aprender a lidar, a ouvir, a respeitar, a considerar pessoas que eu nem imaginava que existiam, né? Foi muito bom. Eu acho que uma coisa que, tanto naquele período, quanto hoje e no futuro, com certeza também, é que os princípios barrais eles vieram para, pelo menos, uma duração de 1000 anos. Então, nós estamos entrando no segundo século, né, da história Bahá'í, e os princípios da fé, naquele período, o que me chamou a atenção quando eu conheci a fé, foram os princípios sociais, que é a eliminação de preconceito. Não importa se a pessoa é branca, preta, amarela, vermelha, não importa a cor, são todos filhos de Deus. E outros princípios sociais, que eliminação de extremos de riqueza e pobreza. Por que tem tão poucos detêm tanto poder e tantos passam tanta necessidade? Então, esses princípios que eu estou chamando de sociais, esses princípios me chamou a atenção. Assim como outras pessoas é chamado a atenção por princípios místicos, por princípios
espirituais, né? Esse que você citou, a religião é progressiva, quer dizer, vieram tantos manifestantes de Deus, tantos profetas, como Jesus, como Moisés, como Buda, agora Bahá'u'lláh. Então, esses princípios atraem as pessoas, chamam a atenção delas, porque o mundo está do jeito que está por falta de obediência a princípios espirituais, né? Mas o que eu acho que conta muito, Marcos, são os nossos exemplos, sabe? Porque os nossos amigos, quando tomam conhecimento de que somos barrais, imediatamente eles perguntam: o que é isso? Que religião é essa? O que que essa religião ensina? O que que vocês professam? Vocês acreditam em muitos deuses ou acreditam num Deus só? Como é que é? Quando eles começam a tomar conhecimento dos princípios da fé, eles começam a observar como nós vivemos. E a gente tem que viver de acordo com o que a gente professa. Então, lembro que dentro dos escritos barrais, o Guardião, ele fala uma coisa que a maneira mais poderosa de se ensinar a fé é através do exemplo. Então, nós hoje podemos, quer dizer, palavras bonitas, histórias e tal, a gente vê, lê em vários momentos da vida por vários autores, mas o exemplo que a gente pode dar para os outros é isso que vai contar na história final da coisa, né? Então, hoje a gente pode, através desses relatos seus daquele período, a gente hoje pode também divulgar os ensinamentos da fé através de exemplos, né? E você, com certeza, como professor universitário, você pode dar tantos exemplos aos alunos e que você lembra de alguma dessas iniciativas, né, que tem hoje. Como você poderia... Antes de falar alguma coisa dessa, é interessante, só para complementar o que você está falando, de dar o exemplo, dentro da fé Bahá'í, nós temos um ser que é o exemplo, né? Que é Abdu'l-Bahá, né? E aí a gente fica pensando assim, mas como que eu posso dar o exemplo? E aí a gente vai começar a procurar o que que é para dar exemplo para lá e para cá. E dentro do que o Bahá'u'lláh ensina, que Abdu'l-Bahá ensina, nosso exemplo é servir, entendeu, Padir? Então, como que um Bahá'í pode dar um exemplo? Servindo. Não no sentido de servidão, né, de ser escravo, mas no sentido de servitude. Então, isso sai de uma visão abstrata. Ah, você tem que ser o exemplo, mas exemplo de quê? Não, vai servir, né? Tem um pensamento falando que os mares eles têm muito mais água do que os rios. Mas por que que os rios todos vão para o mar, já que o mar tem mais água do que o rio? Porque os mares se colocam abaixo dos rios e aí toda a água vai para ele. Então, quando nós nos colocamos nessa posição de servitude, é natural que as pessoas, as energias, tudo, venham até aquele que está querendo servir. E mais, você pode competir no serviço, não tem problema nenhum. Ninguém vai ter. Eu quero servir mais do que o outro. Vá, sirva mais do que o outro. Isso. Então, essa é uma das poucas competições, se não a única, que não sai ninguém perdedor. Né? Competir para ver quem serve mais à humanidade ou à outra. Olha só que maravilha. Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante e um princípio basilar da fé Bahá'í que dá a gente uma coisa muito simples e objetiva. Porque, por exemplo, quando você pergunta a uma pessoa de qualquer outra, como que você tem que ser o exemplo? Vai ser difícil, ele vai ter que citar a Bíblia toda, o Corão todo, sei lá, para tentar achar. E hoje o serviço é algo fundamental. Então, quando a gente se propõe a ser Bahá'í e trabalhar com essa questão do serviço, ela dá experiências legais. Isso fez me lembrar de uma coisa que na Assembleia Local lá de Maceió. Certa vez, um político em campanha, né, ficou interessado em fazer a campanha para que todo mundo votasse nele dentro da comunidade Bahá'í, né? E um dos princípios de Bahá'u'lláh é o não envolvimento com a política partidária. Você bem sabe disso, né? Um dos aspectos é por conta da unidade que ela é abalada quando você toma partido, divide, né? E aí esse candidato queria se reunir com a comunidade Bahá'í de Maceió. Meu Deus, o que que a gente vai fazer? Botaram a mão na cabeça.
Aí nos reunimos, oramos, pensamos muito bem, e aí resolvemos receber o político, um político muito importante lá na época, né? E aí ele foi lá e falou sobre isso, tal, tal. Aí eles, na hora de. E o que vocês acham disso que eu falei? O político fez a campanha dele lá, né, tentando convencer todo mundo de que ele era a pessoa em quem todo mundo deveria votar, né? E deveria ter um voto coletivo. Aí a Assembleia nomeou um dos membros para falar com ele a seguinte coisa: pai, disse, olha só, nós somos uma comunidade religiosa e nossa relação é com Deus, né? É com tentativa de colocar os princípios, os ensinamentos de Deus para lá. Então, o que nós sabemos fazer bem aqui é oração, sabe, doutor? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós ouvimos tudo que o senhor falou, agora a gente vai orar bastante para Deus fazer a vontade dele, né? Se a vontade de Deus for que o senhor seja eleito, o senhor vai ser. Mas se a vontade dele for que não seja eleito, o senhor também tem que aceitar e ficar feliz também. Porque nós vamos orar aqui, tá? Vamos fazer muita oração para que a vontade de Deus se realize. Foi muito interessante, porque foi uma resposta sábia, né, para uma pessoa que pedia alguma coisa, e ele levou o que de melhor a comunidade tinha, a sua capacidade de se conectar com Deus, Porque né? se o princípio fundamental da fé é a unidade, o próprio nome da política partidária é partido. Quer dizer, já parte de uma coisa dividida, separada, né? Porque às vezes eu posso me filiar a um partido político e você a outro. E nós, no plano espiritual, a gente está separado um do outro, né? Essa é uma das questões, né? Isso não significa que nós, barrais, nós somos apartidários. Agora, todos nós votamos, todos nós tentamos votar naquele que nosso coração julga ser o que vai melhor prestar serviço à sociedade dentro dessa concepção da administração democrática, né? Mas envolver em partido, se filiar a partido é que a gente não deve, né? Então, aí você falou de estudante. Eu tenho estudante de todos os pensamentos, de todas as origens, e eles todos são queridos, independente de qualquer coisa. E aí eles têm toda a liberdade de conversar sobre qualquer assunto comigo, que eu permito que isso seja feito, porque isso faz parte do aprendizado, crescer, ouvir, né? E eles vieram me falar sobre essa questão de política. E uma das coisas que eu falei, você sabe bem a diferença entre a política e a religião? E aí eu falei com eles, olha, a política, ela está ligada com o poder. A política é o poder de eu falar, de eu buscar os meus direitos, né? De eu procurar uma vida melhor. E isso pode acontecer também, eu usar esse poder para oprimir o outro, certo? A religião, o princípio dela não é o poder, é a servir, é a servitude. Então, quem é religioso procura servir a uma pessoa ou a outra. Então, essa essência, uma busca toda aquilo que é necessário para poder conseguir algo, e o outro oferecer, né, servir. Então, a essência é distinta. Então, não tem como misturar. É óleo e água, nem comparar. Então, se a gente é religioso, a gente não vai querer dominar o outro, nem fazer com que o outro tenha essa decisão ou aquela, vote aqui ou vote ali, porque a gente quer que o outro tenha o que é de melhor, né, para que receba as graças de Deus de forma igualitária, né? Isso, E a política, diferentemente, ela faz isso. Então, eu estou falando isso porque você falou de estudantes, e a gente precisa adequar nosso discurso, né, e os princípios barrais numa linguagem que seja possível de ser compreendido por todas as outras pessoas. isso. E não existe proselitismos na fé bahá'í, Padim. É. Essa conversa que eu tenho com o aluno, essa conversa que eu tenho com você, as pessoas que estão ouvindo aqui, a intenção não é convencer a eles que a fé bahá'í é certa, é correta, e as pessoas têm que seguir a fé bahá'í. Nosso papel, nossa missão é falar. Olha, Bahá'u'lláh veio. Aquela promessa divina que Jesus disse que voltaria, que retornaria, né, na glória de Deus, ela já aconteceu. Obrigado pela sua oportunidade de falar isso, entendeu, Padinho? Então, quem está esperando a volta de Jesus Cristo, ela já aconteceu com Bahá'u'lláh, né?
Ah, talvez alguém fale, esse cara está maluco. Talvez esteja, né? Tem 50% de chance, né? Mas tem outros 50% de chance de não. Mas isso também não é a questão da razão, entendeu? É uma questão do misticismo, né? Que é aquele conhecimento que eu não consigo expressar. E talvez eu não consiga falar aquilo que moveu a eu crer que Bahá'u'lláh realmente é a vinda de Jesus Cristo, é o retorno de Jesus Cristo, né? E eu falo isso hoje com uma tranquilidade tamanha, sabe, Padinho? Porque no passado a gente tinha restrição de falar. Essa é a única diferença que existe da fé Bahá'í como uma etapa da religião mundial. Essa etapa é a etapa da manifestação de Deus através da sua glória aqui neste mundo, né? E isso a gente pode falar hoje em dia com muita tranquilidade, né? Isso tudo não quer dizer, quando a gente fala que nós somos apartidário e tal, isso não quer dizer que nós somos alienados, muito pelo contrário, né? A alienação é realmente a descrença total, não envolvimento em nada. Não, talvez nós sejamos o povo religioso mais preocupado hoje com o bem-estar social, com o bem-estar da humanidade. Quando você falou assim que eu posso estar 50% correto e 50% não, com relação a que o Bahá'u'lláh é a volta de Cristo, é só pesquisar. Um dos princípios barrais é esse: livre e independente pesquisa da verdade. A verdade é uma só. Quando tem uma passagem dos escritos barrais, quando o Bahá'u'lláh fala sobre a luz. Quando uma luz é boa, não importa em que lâmpada ela brilhe. Ela pode ser redonda, ela pode ser comprida, ela pode ser retangular, ela pode ser de qualquer forma. Se a luz é boa, ela vai brilhar em qualquer lâmpada. Então, eu acho que todos os amigos que gostariam de saber se isso é verdade ou não, é só pesquisar, né? Pode pesquisar em qualquer livro. Mas o importante, quando a gente fala do exemplo, é que o exemplo é ligado a essas questões do espírito, né? As questões da verdade. Mas muita gente, Marcos, pergunta depois que houve episódios como esse seu, com tantas histórias, com tantas coisas interessantes que você relatou, pergunta onde é que nasce essa vontade de querer servir, de querer sair de um lugar e ir para o outro e continuar levando essa mensagem Bahá'í para outros lugares. O que você responderia para esses amigos que nos escrevem? E são muitos, viu? E por isso que esses episódios nesse Uma Graça de podcast, sempre a gente faz essa colocação para o convidado, porque sempre eles perguntam para nós e ninguém melhor para responder do que vocês, né? Do que todos que saíram de seus lugares e foram para outros para levar essa mensagem Bahá'í, né? Você já viu uma criança quando ganha um presente que ele acha muito legal, o que que ele faz? Ele sai mostrando, né? Olha que eu ganhei, não é assim, né? Como que você vai explicar isso? Entendeu, Padir? Se eu perguntar à criança, por que que você está saindo mostrando isso para todo mundo? Né? O que que move essa criança? Eu acho que é essa emoção, esse sentimento que faz com que a gente saiba, porque a gente recebeu uma coisa, teve contato por um motivo ou por outro, que aquilo enche o teu coração, você acha maravilhoso, né? Parece só coisa boa, né? E aí você vira aquela criança que, né? Ou a criança que consegue fazer um desenho, dobrar alguma coisa, montar alguma coisa, que fica super empolgado com aquilo, e a gente faz para isso. E depois que a gente descobre que a gente não tem que fazer mais nada, não, só isso mesmo. E fica falando para os outros, ó, Bahá'u'lláh é a volta de Jesus, ele está aí, né? É o senhor da vinha, né? Que diz que depois que a vinha foi entregue, né, é necessário que eu vá, eu pessoalmente cuidar da vinha. Então é o momento do senhor da vinha. Então, como que você consegue receber um negócio desse e não falar para o outro que você recebeu, né? Como que você consegue fazer um negócio desse? Então você acaba naturalmente falando para as pessoas, olha, né, tá aqui esse presente, esse tesouro, essa maravilha que chegou. Então é uma coisa inexplicável, é só para quem vive, quem sente, quem, né, você foi lá, né, na Recife, Amazonas, seja onde for, e outras pessoas saíram do Irã e vieram para o Brasil, dos Estados Unidos, e saíram daqui, foram para a África, e seja lá para onde que destino os levaram para outro, para qualquer lugar.
mas é algo do coração, é algo que não tem explicação lógica, entendeu? Porque por que que as pessoas iam para a América e eu fui para Maceió? Não quer. Tem que Era que tinha que levar. ser. Hoje o mundo está muito descrente, está muito triste, está muito enfermo, né? O mundo está muito doente, de fato, né? E sempre, como Deus não abandona a humanidade, por isso que de épocas em épocas ele manda um mensageiro, uma coisa assim, aparentemente muito simples, né? Você como professor, nós, eu também estou na área do magistério, nós, a gente, quando a gente era aluno, a gente não aprendeu tudo de uma vez. Quando a gente estava no primeiro ano, se perguntar para uma criança, quando ela está no quarto ano primário, no quarto ano dos seus estudos, e perguntar para ela qual é a professora ou qual é o professor mais importante, foi aquele do primeiro ano que te ensinou a ler, a escrever, ou é esse do quarto ano que está te ensinando somar, dividir, multiplicar? Se a gente for pensar, todos eles têm a sua devida importância no período que vieram. Quando a gente estava no primeiro ano, aprendendo a ler e escrever, a gente não tinha capacidade para multiplicar e dividir. O máximo que a gente poderia fazer era somar e subtrair. Mas na medida que a gente foi aprendendo, crescendo, amadurecendo, a gente teve a capacidade de aprender coisas novas. É a mesma coisa na religião, né? Olha que Jesus falou que tinha muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, quer dizer, tinha coisas que ele podia ensinar, mas a humanidade não estava pronta e nem preparada. Então, esse é um conceito muito simples, racionalmente. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, quer dizer, quando você fala que a gente tem que continuar ensinando, esse é o propósito da religião de Deus, né? Ensinar, ensinar, ensinar. E quando a gente fala do exemplo, é nesse sentido, né? Que a gente aprende e a gente tem que colocar em prática essa nossa concepção de vida, né? Mas, Marcos, a gente pode ficar aqui uma semana, né, falando sobre essas questões que são realmente maravilhosas. Mas a oportunidade, o privilégio que nós tivemos de sair dos nossos lugares e levar essa mensagem de Deus para outras é muito grande, né? Então, no começo dessa nossa conversa, nós dissemos que nós não apresentamos os convidados, né? Os convidados é que se apresentam. Despedir também nós não despedimos. Então é o convidado que se despede. Se desejar falar mais algumas coisas, porque sempre quando termina esse nosso episódio, sempre alguém fala: "Nossa, eu deixei de falar aquilo que eu esqueci e tudo mais". Então essa é a oportunidade de você colocar algumas questões que você ainda gostaria de colocar para os nossos espectadores, né? Padinha, eu estava num grupo de ciência e tecnologia no WhatsApp e eu falei lá que era Bahá'í. Aham. E automaticamente alguém foi no ChatGPT ou na Meta ali e colocou Bahai. Ó, repetindo, B de bola, Hai. Você coloca em qualquer inteligência artificial, eles vão falar o que que é a fé Bahá'í. Olha só que maravilha, né? Eu queria só agradecer essa oportunidade e pedir para as pessoas coloquem Bahá'í, né, em qualquer busca, em qualquer inteligência artificial, para saber o que que é, né? E a partir daí, olha só como que diminuiu o nosso esforço, entendeu, Padinha? Se eu colocar lá, todo mundo fica sabendo. E procurar saber. Agora, quer queira, quer não, Padinha, isso não é uma questão de razão, porque, como você falou, é tão simples as explicações, é uma questão de fé, de crença, de acreditar, né? Eu estava lendo o Bernard Russell, ele fala que aquelas pessoas que são cruéis, Deus é cruel também. Aquelas pessoas que são amáveis, Deus é amável também. Então, para as pessoas que são cruéis, Deus é cruel. Para as pessoas que são amáveis, então, Deus, a crença, ela é algo de foro íntimo mesmo. Então, bate o barrar e depois vai rezar, porque de repente Deus ilumina lá os corações e as pessoas acreditam ou não acreditam. Mas muito obrigado, foi bom te ver, né? E é bom estar aqui, poder falar, te barrar lá e falar da volta de Jesus Cristo para as pessoas que estão ouvindo. Muito bom mesmo, muito bom. Eu espero que
todos os amigos. Outro dia, num desses episódios, alguém falou assim sobre fé, né? Você também disse uma vez isso, que é uma religião que começa com a palavra fé, né? E Isso. alguém perguntou assim, mas o que é ter fé? Sair pelo mundo para falar de Deus e tudo mais? Aí alguém falou assim, fé é aquilo que a gente vai e depois Deus coloca o chão. Quer dizer, você sai com tanta fé e que essa crença que move a cada um de nós é essa religião que Deus coloca o chão antes da gente, né, se movimentar. Ô Marcos, olha, muito obrigado, meu querido amigo, realmente dessa sua oportunidade que você nos deu de realmente falar um pouco desse episódio da sua vida, dos seus pais, né? E muito obrigado mesmo. Um beijo bem grande para você. Fica com Deus.